Oi, pessoal do oitavo ano, iniciando com vocês a nossa terceira semana do PET volume 6, tá? Esta semana, na página 51, o PET vai trabalhar as causas e as consequências do processo acelerado da urbanização na América Latina. Lembrando que a América Latina, nós fazemos parte dela, tá? Nós estamos localizados na América Latina. O primeiro texto, na página 51, fala desse processo que aconteceu de forma muito acelerada, sem planejamento. Isso trouxe uma série de impactos negativos, como o surgimento de favelas, o aumento da desigualdade social, tá? O segundo texto, ele já vem especificando desse problema que a gente tem, que é a questão das favelas. Hoje em dia não se usa mais a expressão favela, a gente fala comunidades, bairros da periferia, tá? Mas geralmente são construções em áreas íngremes, sem planejamento, em que as pessoas não compraram os terrenos, acabaram ocupando. E o problema mais sério das favelas é a questão do controle pelo tráfico, né? Isso tem gerado uma série de impactos negativos para as cidades brasileiras e também para os outros lugares da América Latina. Tudo isso é resultado de um desenvolvimento muito rápido e sem planejamento. Na página 52 do PET de vocês têm uma imagem mostrando essa desigualdade. De um lado, os prédios de luxo, grandiosos, né, luxuosos, e do outro, o Morro do Papagaio em Belo Horizonte, que é uma comunidade, que é uma favela. Geralmente não tem esgoto, não tem rede de água, né? Eles fazem os chamados gatos, que é ligar um fio de uma casa na outra, né? Então tudo isso gera uma série de problemas, não só visual, que não seria o caso, né, de um problema, mas o problema muito sério, que é a questão da desigualdade social, o não ter dinheiro para ter acesso a uma série de benefícios. E depois fala da questão das condições de trabalho nas grandes cidades da América Latina. A gente tem visto aí que o número de pessoas vivendo na área urbana tem aumentado significativamente. Só que essas pessoas nem sempre vão para cidades e possuem qualidade de vida adequada. E é aí que o problema acontece, né? Muita gente na cidade, aumento de lixo, aumento do consumo de água, aumento aí da degradação ambiental, e nem sempre você consegue um bom trabalho para conseguir se desenvolver aí, tá? Então é isso que o texto vem falando e vem dando exemplos para vocês. E termina com uma imagem na página 53 aí, são de trabalhadores que estão formando uma imensa fila, né? De 2.000 pessoas no centro de São Paulo em busca de trabalho. Nesse período de pandemia, o problema aumentou ainda mais. Muitas pessoas perderam seu trabalho, né? Tiveram que começar a viver de bico, criar situações para tentar sobreviver. E segundo a expectativa, o ano que vem isso pode ainda mais ser agravado, né? Então, assim, nós temos milhões de pessoas desempregadas que não recebem um salário mínimo por mês. Nesse período de pandemia, muita gente ainda recebeu essa ajuda do governo, né? Mas, a partir de janeiro, não tem mais. Como é que essas pessoas vão sobreviver sem trabalho, tá? E aí começa as atividades. A primeira atividade, vocês vão fazer a interpretação de uma charge, mostrando a concorrência, né? Falando do mundo capitalista, dessa falta do emprego. E vão explicar também por que esse fenômeno, né, a concorrência, ele tem sido aumentado na América Latina. A questão 2, vocês vão falar da desigualdade social que existe na América Latina, a questão das favelas. A questão 3, vocês vão explicar uma frase, né? Quais são os motivos que têm levado aí ao aumento da criminalidade nas cidades da América Latina, né? Pensem que ninguém é bandido porque quer, né? Quais são os motivos que têm levado as pessoas a entrar para o mundo do crime? O que essas pessoas buscam nesse mundo, né? Nesse ambiente no qual eles passam a fazer parte, tá? Lembrando que nós não estamos julgando, nós estamos estudando uma realidade que existe, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, né? E isso tem aumentado. Será que a saída do governo seria investir em geração de emprego, em educação, para que as pessoas possam ter oportunidade, para que as pessoas possam querer ter uma vida melhor, ao invés de entrar para a criminalidade?
né? A questão 4, vocês vão falar quais são os principais motivos do desemprego no nosso município, né, em Itajubá. Por que tantas pessoas estão perdendo o seu ganha-pão, a sua renda? E a última questão, vocês vão pesquisar sobre a questão das favelas na América Latina. Então, vocês podem escolher um país, né, da América Latina, Brasil, Venezuela, Chile, Equador, Argentina, Uruguai, né, Guiana, Suriname, e assim vai. Vocês podem escolher um país e falar sobre a questão da favela neles. Eu fiz uma pesquisa, né, falando sobre a questão das favelas em São Paulo. Há 15, 20 anos atrás, quando a gente chegava em São Paulo, a gente tinha ali dos dois lados da via muitos barracos, né, muita favela, muita desigualdade social. E durante alguns governos isso foi mudando. Eles criaram as chamadas coabs, que são construções de casas a preços mais baixos para essas pessoas, né? E levaram essas pessoas para morar lá. E também criou uma série de projetos para a questão de geração de emprego, tá? Então, pesquisem aí uma cidade, um país que vocês queiram saber como é a situação da favela. Até para que vocês tenham um parâmetro e percebam que não é só no Brasil que isso existe, certo? Assim nós finalizamos a nossa terceira semana do PET volume 6, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Não esqueça de enviar as atividades. Detalhe, nós estamos trabalhando junto com este volume 6, o PET 300 anos. Ele tem pouquíssimas atividades, mas ele é bem interessante porque ele retrata a história de Minas Gerais. Como Minas se criou para estar comemorando este ano 300 anos. Tá bom? Boa semana de estudo. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.